O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decidiu manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes citou risco concreto de fuga e descumprimento de ordens judiciais, além de ameaça à aplicação da lei penal. A prisão domiciliar foi mantida com as mesmas restrições: uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acessar as redes sociais. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra a revogação da prisão ao afirmar que Bolsonaro desobedeceu ordens do Supremo e anunciou publicamente a sua intenção de descumprir decisões judiciais. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou que Bolsonaro receba visitas médicas em sua residência em Brasília e, em caso de urgência, possa ser internado sem necessidade de autorização judicial prévia. A decisão, assinada nesta segunda-feira, atende a um pedido da defesa de Bolsonaro que alegou agravamento das crises de soluços. Foi autorizado o atendimento pela médica endocrinologista Marina Graziottini Pasolini. Bom, vamos agora receber aqui a nossa comentarista Berenice Leite, junto comigo no telão. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, primeira edição, oficialmente como nossa comentarista a partir de hoje, logo cedinho, junto com a gente no Jornal da Oeste. Eu começo chamando a sua atenção, quero ouvir você. Essas visitas, Berenice, elas poderão ser realizadas sem comunicação prévia, como eu disse há pouco, desde que sejam cumpridas todas, e não são poucas, as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, como visitas, inspeções de veículos, aquilo tudo. Exatamente, Daniel. Bom dia para você também, para todos aqui da nossa audiência. Que alegria estar com vocês a partir de hoje, né? Desde as primeiras horas da manhã. Bom, mas a notícia não é nada boa e é justamente essa negativa por parte do ministro Alexandre de Moraes, que manteve as medidas cautelares, incluindo a prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas ainda impostas, que a situação, o comprometimento da saúde de Bolsonaro é evidente. Após essa negativa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, as crises de soluço pioraram e essa decisão em relação a ele poder receber visitas médicas e fazer consultas sem nenhum tipo de aviso prévio é o mínimo que o ministro deve autorizar, até porque nem preso o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria estar. A defesa alega, né, ali na sua justificativa, a Procuradoria-Geral da República que não ofereceu denúncia. A gente precisa lembrar aqui que Bolsonaro está sendo mantido preso dentro de sua casa devido àquele inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está vivendo em exílio nos Estados Unidos, e o jornalista Paulo Figueiredo, devido a uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores, que acusam eles de estarem atacando a soberania, algum tipo de tentativa de coação das autoridades norte-americanas, que após a ida de Eduardo para os Estados Unidos, as sanções começaram a chegar aqui no Brasil. Agora, o que chama atenção é que a própria Procuradoria-Geral da República, né, o Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula, entendeu que Bolsonaro não deve ser investigado, que não há indícios de que ele tenha participado dessa acusação. No entanto, quando se trata de tirar as medidas cautelares impostas a ele, que não só tem a questão da prisão, né, dele estar ali restrito dentro de sua casa como uso de redes sociais, ele, nesse sentido, ele declina. Né? Ele vai junto com o ministro Alexandre de Moraes e ambos decidem que ele deve ser mantido preso. A justificativa é absurda. Dizer que o ex-presidente pode fugir na situação em que ele está, as condições de saúde agravadas, crises de soluço, né? Os exames apontaram, inclusive, que ele já iniciou um tratamento contra câncer de pele, deficiência de ferro. Como que um homem, gente, de 70 anos, nessas condições, vai fugir? É tão absurdo que até agentes policiais foram colocados no quintal da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para vigiar na possibilidade, segundo a decisão da justiça, a possibilidade dele pular o muro do vizinho e sair fugindo. Então, assim, é inacreditável esse tipo de decisão. Quando eu digo que é o mínimo que o ministro Alexandre de Moraes autorize a presença de um médico ali, é porque realmente ele nem deveria estar preso. Então, assim, essa decisão
não é cabível nesse momento, deveriam já ter soltado o Bolsonaro. Ele está preso, né, domiciliarmente desde o dia 14 de julho e o objetivo é muito claro e evidente. Não querem eliminar a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daí também imposições para ele não se manifestar, inclusive nas redes sociais, Daniel. Nós tivemos essa última caminhada pela anistia e é claro que a presença de Jair Bolsonaro nas manifestações dá um outro tom, né? Anima os bolsonaristas, os apoiadores, a direita em si, né? O seu maior líder estando preso nesse momento, né, fora dos holofotes, sem poder conceder entrevistas, de certa forma, trata-se de uma estratégia da esquerda para tentar eliminar qualquer tipo de influência que ele possa ter, isso já pensando nas eleições em 2026. Não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado e nos Estados Unidos já é considerado um violador dos direitos humanos. Então, a defesa fez a sua parte, recorreu, porém, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também deu o seu parecer e aí, chancelado por ele, ministro Alexandre de Moraes mantém essas cautelares absurdas, o que agrava ainda mais a saúde de Bolsonaro, viu, Daniel? Pois é, Berenice, a oposição também fez a parte dela. A oposição aliada de Bolsonaro criticou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por manter essa prisão domiciliar e restrições contra o ex-presidente. Senadores e deputados do PL denunciam abuso de autoridade e perseguição política. No plenário do Congresso, por exemplo, o senador Marcos Rogério alertou para a insegurança jurídica. Agora mesmo o ex-presidente Bolsonaro está preso e essa semana teve uma decisão onde a defesa pediu a liberação dele, porque ele foi acusado num inquérito onde envolve o filho, Eduardo, que estaria atuando nos Estados Unidos contra instituições brasileiras, contra o Estado brasileiro. Então, isso deu origem a um inquérito. E nesse inquérito, além do Eduardo e outras pessoas, também foi acusado o presidente Bolsonaro. Eis que o Ministério Público, titular da ação penal, ao propor a abertura de ação penal pública incondicionada, não denuncia o ex-presidente Bolsonaro, porque não encontrou elementos, porque não encontrou evidências, porque o ambiente sequer permitia que ele tivesse qualquer ingerência sobre aquilo que vinha acontecendo. Já o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, classificou o ex-presidente como refém. A deputada Bia Kicis, por sua vez, acusa violações à liberdade e à democracia. Berenice, lembrando também, mais uma vez, para quem está chegando agora aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, os advogados de Jair Bolsonaro, eles entraram com esse pedido em razão de Bolsonaro ter ficado fora daquele inquérito que envolve o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e também o jornalista Paulo Figueiredo, por tentativa de interferência, ou suposta tentativa de interferência no julgamento da alegada trama golpista. Depois dessa decisão monocrática do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele confirmou aí essas cautelares e, apesar de Bolsonaro já ter recebido a sentença condenatória naquele outro inquérito, que é da suposta tentativa de um golpe de Estado, essa ação sequer esgotou os seus recursos. Então, ou seja, não há motivo para a manutenção dessa prisão preventiva, né, Berenice? Exato, isso precisa ser bastante frisado, Daniel, porque apesar do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido condenado no suposto, né, na suposta trama golpista, ele ainda não está cumprindo essa sentença. Os recursos ainda não foram esgotados. A defesa ainda vai apresentar os embargos e isso, por mais que a gente saiba que a primeira turma não vai ter uma decisão contrária, eles não vão voltar na sua decisão pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não é o momento dele cumprir essa sentença. E ainda que seja, preciso avaliar com muita celeridade. Olha só, a defesa ela deu entrada nessa questão das cautelares serem revogadas, nesse outro inquérito, como já foi muito bem explicado aqui, no dia 24 de setembro, hoje é dia 14
14, gente, a decisão chegou só ontem, no dia 13. Então, assim, quase 20 dias, sendo que o prazo era de 10 dias para ele dar essa decisão de acatar ou não, né, suspendendo essas medidas cautelares. Então, há uma morosidade muito grande quando se trata de decisões que possam beneficiar seja o ex-presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro agente político da direita. A perseguição política é muito clara e evidente aqui no nosso país, né? A oposição tem se manifestado em plenário, isso é importante para que isso fique registrado nos anais da casa, mas acho que é preciso fazer mais do que isso, né? Nesse momento, a gente tem aí visto uma banalização do termo da anistia, mas, de fato, o que acontece é que eles querem reduzir penas, então é algo inaceitável. A oposição também precisa sair um pouco das redes sociais e agir, né? Tentar articular de verdade para que tenhamos uma mudança de posicionamento. O Congresso tem ficado de joelhos nesses últimos anos, né? E é justamente a falta de apoio do Congresso Nacional que fez com que a situação chegasse, né, essa escalada autoritária do nosso poder judiciário, Daniel. Então, assim, a gente vai continuar acompanhando essa questão da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas lembro aqui que é interesse da esquerda, né? O próprio José Dirceu, há alguns dias, deu uma entrevista se compadecendo e falando: olha, Jair Bolsonaro deve cumprir a sua sentença em prisão domiciliar, porque ele não aguentaria o clima de uma cadeia, as condições de saúde dele não permitem que ele fique assim. Então, assim, que tipo de declaração é essa? Quem é José Dirceu para palpitar em alguma coisa, né? A gente percebe essa movimentação já da esquerda, querendo ainda dar algum tipo de algum salvo-conduto. Não, olha, ele vai ficar preso, mas pode ser domiciliarmente, né? Coitado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles querem passar essa imagem de que estão eliminando o seu principal opositor. E é isso que acontece em países ditadores. Eles eliminam qualquer tipo qualquer tipo de pessoa que possa oferecer risco ao poder. Assim acontece na Venezuela. Maria Corina, por exemplo, perdeu o seu perdeu os seus direitos políticos para sair candidata nas últimas eleições. Já deixaram Jair Bolsonaro inelegível aqui e o próximo passo é esse, né? Aliás, já anteciparam a sua prisão antes do evidente tempo que ele deve cumprir essa prisão, Daniel. Prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, diga-se de passagem, não é, Berenice Leite? Agora, não é contraditório manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro sob a justificativa de que Bolsonaro pode fugir e, por outro lado, liberar visitas médicas e até mesmo a saída para o hospital em situações emergenciais? Ou seja, denota que se o problema, se há de fato um problema de saúde por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual risco de fuga esse homem pode correr? Nenhum, Daniel. A verdade é essa. Nenhum tipo de risco. E nem mesmo antes, se o ex-presidente Jair Bolsonaro quisesse fugir ou sair do país, ele nem teria voltado desde o 30 de dezembro de 2022. Ele voltou para o Brasil sabendo que corria o risco disso acontecer uma hora ou outra, devido à perseguição política, não porque ele tenha crimes a pagar, não por ele ter um real envolvimento no 8 de janeiro, não por ele ter incitado algum tipo de invasão nas sedes dos três poderes, mas devido à clara e evidente perseguição política no nosso país, que não é de hoje que acontece. É totalmente contraditório, inclusive os agentes, ainda assim que os médicos estão autorizados a entrar e sair sempre que necessário para fazer as consultas ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, todos precisam passar por revistas, né? Revistam o veículo, a entrada e saída de veículos na casa dele, e já cogitaram, Daniel, nesses últimos dias, vocês devem se lembrar, que ele poderia fugir até dentro de um porta-malas do carro. Olha só o absurdo, né? E isso saiu da mente de quem? Do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias. Ele cogitou essa possibilidade, enviou ali
a sua indicação para a Polícia Federal, que acatou e enviou para a Procuradoria-Geral da República. Foi justamente aí que eles estenderam as cautelares, colocando agentes da Polícia Penal no quintal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é totalmente incoerente essa situação de que o ex-presidente poderia fugir, ainda mais nessas condições de saúde. E a decisão de Moraes fala ainda não só do risco de fuga, como também, achei interessante esse trecho, sobre a garantia da ordem pública, como se Bolsonaro nas ruas, ainda que não fugindo do país, que ele traria algum tipo de baderna, algum tipo de risco ali às sedes dos três poderes, né? Então, para garantir a ordem pública, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em cárcere dentro da sua própria casa. Mas o principal, a gente sabe o que é eliminar qualquer tipo de imagem que mostre que Jair Bolsonaro está bem. E essa condição de saúde era um prato cheio, aliás, na verdade, é um prato cheio para a esquerda, que quer passar essa imagem de que o ex-presidente está enfraquecido, e isso na perspectiva de que possa cada vez mais minar a sua transferência de votos para o ano que vem. Mas a gente percebe, Daniel, que quem tem visitado ali seus aliados políticos sempre trazem ali uma perspectiva de que ele está firme e forte. No entanto, decisões como a de ontem, naturalmente, abalam a pessoa, daí o aumento das crises de soluço e a necessidade, né, de ter sempre um acompanhamento médico por perto para garantir ali a vida do ex-presidente. Enfraquecimento, tentar mostrar um suposto enfraquecimento de Jair Bolsonaro, mas também motivados pela intenção de causar constrangimento. Vale lembrar o que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse há cerca de um mês, quando o capô de um fusquinha, de um automóvel, foi aberto, foi revistado para ver se o Bolsonaro não estava lá. Na ocasião, a Michele Bolsonaro até disse: cabe um homem de 1,85 m dentro de um capô de um Fusca. Ou seja, tudo com o objetivo de fazer com que não só Bolsonaro, mas também seus familiares que convivem com ele em sua residência em Brasília também passem por esse mesmo constrangimento.